O sol desponta no horizonte, trazendo a promessa de um novo dia. Mas será que sua alma já despertou para a presença divina? Antes que as notificações do celular inundem sua mente, antes do aroma do café matinal, antes de mergulhar na correria das tarefas diárias, uma voz serena te convida a um encontro que pode mudar tudo. Mateus 6,33 nos guia como um farol. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo não é apenas uma frase bonita, mas a chave que transforma um dia comum em uma jornada repleta de propósito, esperança e direção divina. Se você está ouvindo esta mensagem agora, acredite, não é por acaso. Esta súplica de 30 minutos foi preparada com amor para alinhar sua alma com o céu, aliviar o peso de ansiedades, como prazos apertados no trabalho, conflitos familiares ou incertezas financeiras, e trazer tranquilidade onde havia confusão. Fique conosco, pois hoje você não apenas ouvirá palavras, mas sentirá o toque transformador de Deus. Curta agora, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mensagens diárias que reacendem sua fé e transformam sua caminhada espiritual. Quantas vezes você já acordou com o peito apertado, a mente acelerada, carregando o peso de decisões pendentes ou medos do futuro? Quantas escolhas fez por impulso, movido pela pressa ou emoção, e depois se arrependeu amargamente? Talvez uma palavra dita sem pensar em uma discussão familiar, um sim apressado em um compromisso que não era para você, ou uma decisão financeira tomada sem clareza. Quantos relacionamentos investiu com esperança, depositando tempo e expectativas, só para descobrir que sua alma estava no lugar errado? Quantas portas forçou, crendo ser uma dádiva divina, quando na verdade eram ciladas cuidadosamente disfarçadas? Quantas vezes pensou estar no rumo certo, apenas para perceber tarde demais que era um desvio camuflado de oportunidade? E se você tivesse suplicado antes? A súplica matinal não é um ritual vazio. É uma bússola espiritual que te ancora na vontade de Deus. É silenciar o barulho do mundo, notificações constantes, pressões sociais, ansiedades, para ouvir o sussurro do céu. Jeremias 17:9 nos alerta: enganosa é a alma humana, quem a conhecerá? Suplicar é entregar a Deus o timão do seu dia, pedindo discernimento para não naufragar nas próprias escolhas. Salmo 119:105 proclama com poder: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Esta não é apenas uma frase para decorar paredes ou compartilhar nas redes, é uma verdade espiritual profunda que ilumina a vida. Há trilhas que só se revelam sob a luz divina, caminhos que parecem confusos até Deus clarear. Há pessoas que mostram sua verdadeira essência apenas quando a presença de Deus entra na sala, revelando intenções ocultas. Há decisões que brilham aos olhos humanos, mas se apagam diante da luz verdadeira da palavra. Pense naquele momento em que você hesitou antes de aceitar um convite, tomar uma atitude no trabalho ou confiar em alguém. O mundo nos empurra para a correria, nos vicia em resolver tudo com nossas forças, no nosso tempo, como se fôssemos autossuficientes. Mas o céu opera na fé, na rendição, no tempo perfeito de Deus. A súplica matinal é uma pausa sagrada que freia o ímpeto humano, lembrando que o dia só começa verdadeiramente quando você se coloca diante do Criador. Entregue a Ele sua agenda lotada, suas emoções emaranhadas, seus temores, sejam contas atrasadas, dúvidas sobre a carreira ou preocupações com a saúde. Como o Salmo 23:1 assegura: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus vê o fim desde o início e guia cada passo com amor eterno. Você já percebeu como dias sem súplica frequentemente descambam para o caos? Uma escolha apressada no trabalho que gerou mais problemas, uma palavra dita sem refletir que magoou alguém querido, ou uma decisão tomada no calor da emoção que trouxe consequências duradouras. Talvez você tenha aceitado um projeto sem clareza, iniciado um relacionamento sem direção, ou investido em algo que parecia promissor, mas terminou em frustração.
Imagine o que mudaria com apenas alguns minutos de silêncio diante de Deus, dizendo: Senhor, guia-me antes que eu fale, antes que eu haja. A súplica é uma luz que clareia o próximo passo, não o horizonte inteiro. Como Salmo 46:1 proclama: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Veja os exemplos bíblicos. José suplicou antes de interpretar o sonho do faraó, confiando na sabedoria divina, não em sua habilidade. Daniel suplicou antes de revelar o mistério do rei, buscando o trono celestial antes do trono humano. Jesus, em Lucas 6:12, passou a noite suplicando antes de escolher os discípulos, mostrando que até o Filho de Deus priorizava a comunhão com o Pai antes de decisões cruciais. Se até Jesus, sendo divino, fez da súplica a base de suas escolhas, por que nós, frágeis e limitados, abriríamos mão desse momento sagrado? A súplica matinal é mais que um pedido. É uma armadura espiritual contra nós mesmos. Nossa alma, cheia de impulsos, carências e desejos fora de tempo, pode nos trair. Jeremias 17:9 nos lembra disso com clareza. Na súplica, o Espírito Santo ordena nossos anseios, traz à tona intenções escondidas e cura áreas que evitamos enfrentar, como culpas de erros passados, medos de falhar novamente ou inseguranças sobre o futuro. Talvez você esteja em uma fase de confusão, sem saber em quem confiar, qual carreira seguir, ou se aquela oportunidade é realmente de Deus. Não corra atrás de conselhos humanos precipitados. Ajoelhe-se e pergunte: Senhor, o que dizes sobre isso? Tiago 1:5 promete: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Quantos livramentos você já teve sem perceber? Um atraso no trânsito que evitou um acidente, uma mudança de planos que te poupou de uma cilada, uma intuição que te fez recuar de uma decisão errada. Tudo isso pode ser fruto de súplicas matinais, operando nos bastidores do céu, protegendo você de perigos invisíveis. A súplica matinal é proativa, não reativa. É semear discernimento antes que a crise chegue, plantar tranquilidade antes que o conflito exploda, construir um alicerce espiritual antes que a tempestade se forme. É a maturidade de consultar o céu antes de agir, de suplicar antes de decidir, de buscar direção antes de dar o primeiro passo. Quem suplica primeiro vive com menos peso, mais clareza e serenidade, mesmo em meio a adversidades. Pense em um dia agitado, reuniões, prazos, conversas difíceis. A súplica não elimina os desafios, mas te posiciona espiritualmente para enfrentá-los com coragem e equilíbrio. Você sente o impacto, mas não se abala. Escuta más notícias, mas não desespera. Vê os obstáculos, mas não se rende. Essa força vem da presença divina, ativada quando você se conecta com amor, humildade e confiança, não por obrigação ou religiosidade. Como Isaías 40:31 promete: os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias. A súplica matinal é o pão diário da alma, o oxigênio espiritual que dá sentido a cada passo do seu dia. Por que o inimigo teme tanto sua súplica? Porque no silêncio entre você e Deus, muralhas espirituais desmoronam e planos malignos são frustrados. Como 1 Pedro 5:8 alerta, o adversário anda em derredor como leão rugindo, buscando a quem possa tragar. Ele se alimenta da distração espiritual, das almas que correm para o celular, para as redes sociais ou para as obrigações do dia antes de falar com Deus. Ele sabe que uma alma desconectada é vulnerável, como um soldado sem armadura. Mas quem suplica matinalmente não se atrasa espiritualmente. A súplica é a reunião antes da missão, a conversa com o general antes de entrar no campo de batalha. É onde você veste a armadura de Efésios 6:11. Com a verdade como cinto, a justiça como couraça, o evangelho da paz nos pés, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. E, como Efésios 6:18 enfatiza, orando em todo o tempo, com toda súplica e clamor. Sem súplica, a armadura é apenas um adorno. Com súplica, ela se torna um escudo vivo,
ativado pela presença divina. A súplica matinal transforma ambientes, corações e destinos. Imagine entrar em uma reunião de trabalho carregando a tranquilidade do céu ou enfrentar uma conversa difícil com um familiar, sem deixar o orgulho tomar o controle. A súplica te dá clareza para discernir intenções, força para resistir a manipulações e sabedoria para evitar ciladas. É como Davi enfrentando Golias com uma pedra que parecia insignificante aos olhos humanos, mas era guiada pelo poder do céu. A súplica pode parecer simples ao mundo, mas é carregada de glória divina. Não precisa ser longa ou repleta de palavras eloquentes, precisa ser sincera, do fundo da alma. Suplique no banho enquanto prepara o café, no carro a caminho do trabalho, em silêncio no seu quarto, ou até com lágrimas nos olhos. É melhor chegar atrasado no relógio do mundo do que adiantado nos planos do inimigo. Como João 16:33 nos lembra, Jesus disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Sua súplica matinal te conecta a essa vitória. Quantas vezes você acordou com a alma oprimida, a mente acelerada, temendo o que o dia reserva? Talvez seja a ansiedade com um prazo no trabalho, o medo de uma conversa delicada com alguém próximo, ou a incerteza sobre como pagar as contas. A vida não espera você se equilibrar emocionalmente para cobrar responsabilidades, pressões sociais, expectativas. Mas a súplica matinal alinha seu espírito antes que o mundo comece a gritar. É dizer com fé: "Senhor, Tu és minha prioridade." Mateus 6:33 estabelece a ordem divina. Primeiro o reino, depois o resto. Começar com Deus não garante um dia sem problemas, mas assegura que você estará firme, mesmo no caos. Filipenses 4:7 promete: "A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus." Essa tranquilidade não vem de dinheiro, sucesso ou controle. Vem da rendição a Deus, que já preparou seu caminho antes mesmo do amanhecer. A súplica matinal é um reencontro diário com sua identidade de filho de Deus. Não é religiosidade, mas um relacionamento vivo. Não é sobre pedir dádivas, mas alinhar-se à vontade divina. No silêncio da súplica, pensamentos repetitivos, temores enraizados e culpas do passado começam a se dissipar. Como Salmo 56:8 diz: "Deus recolhe suas lágrimas e as transforma em sementes de vitória." Mesmo quando as palavras faltam, Ele entende seus suspiros, seu Pai, fica comigo hoje. Ele permanece guia e nunca te deixa perdido, mesmo quando o dia vira de cabeça para baixo. A súplica é o momento de entregar o controle dizendo: "Senhor, confio em Ti, mesmo sem entender tudo." Essa confiança traz uma leveza que não depende de circunstâncias externas, mas da certeza de que Deus está à frente. Como Provérbios 3:5-6 nos ensina: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento." A súplica matinal é uma prática de fé que muda a forma como você enfrenta o dia. Pense em um momento em que você orou e sentiu uma paz inexplicável, mesmo com problemas à vista. Talvez os desafios fossem os mesmos, as contas, as pressões, as incertezas, mas algo em você era diferente. Uma calma, uma clareza, uma força que só podia vir do alto. Isso é o efeito da presença de Deus. A súplica não é sobre falar muito, mas sobre ouvir com o coração quieto. É onde o Espírito Santo faz perguntas que desarmam suas ansiedades, confronta suas motivações e consola suas dores. É onde você troca a impulsividade pela paciência, a insegurança pela confiança, o peso pela leveza. Romanos 15:13 diz: "O Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer." A súplica matinal é o portal para essa esperança, que sustenta mesmo nas tempestades. Por que tantos cristãos vivem sobrecarregados mesmo conhecendo a Bíblia? Porque conhecimento sem súplica é como uma ferramenta sem luz. Você pode ter versículos decorados, frequentar a igreja, até exercer dons espirituais, mas sem súplica diária, tudo vira performance sem poder. A súplica é o fio que conecta a armadura espiritual
a presença divina. É ela que ativa o discernimento, que blinda a alma, que prepara o coração para o que vier. Quando você suplica de manhã, antes que o telefone toque, antes que a ansiedade desperte, o céu se move. O inferno recua e seu espírito se fortalece. Você começa o dia com a certeza de que Deus está à frente, como Salmo 91, 1-2 declara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa sombra é a proteção que a súplica matinal proporciona. A súplica matinal não impede que tempestades venham, mas te dá direção para atravessá-las. Ela não bloqueia todos os ataques, mas impede que eles te destruam por dentro. Imagine o impacto. Uma reunião que poderia ter sido tensa termina em harmonia. Uma decisão que parecia certa é evitada porque Deus revelou a verdade. Uma pessoa com más intenções recua sem explicação. Isso acontece porque, no silêncio da sua súplica, um terremoto espiritual abala o mundo invisível. Muralhas caem, ciladas se desfazem, e a atmosfera muda. A súplica mexe com o que os olhos não veem, mas o espírito sente. É por isso que o inimigo faz de tudo para te manter ocupado, distraído, correndo para as redes sociais ou para as tarefas antes de falar com Deus. Ele sabe que um cristão que suplica é um guerreiro revestido de poder. A súplica matinal é também um ato de humildade e ousadia espiritual. É reconhecer que você não tem todas as respostas, mas confia em quem as tem. É dizer: Senhor, eu não sei o que o dia reserva, mas sei que Tu estás no controle. Essa entrega traz uma paz que o mundo não explica, uma paz que Filipenses 4:7 descreve como excedendo todo entendimento. Não é uma paz que depende de tudo estar resolvido, de contas pagas ou de problemas solucionados. É uma paz que vem da certeza de que Deus já foi ao seu amanhã e preparou o caminho. Talvez você acorde com medo de falhar, de não dar conta, de repetir erros do passado. Mas quando você suplica, o medo se torna apenas um visitante, não o mestre. A súplica te lembra que Deus que começou a boa obra em você, a completará, como Filipenses 1:6 promete. A súplica matinal é o respiro da alma, o momento em que você se lembra de quem é, de quem Deus é e do propósito para o qual você foi criado. É onde o céu toca a terra e sua vida se realinha com o que realmente importa. Não é sobre cumprir uma obrigação religiosa, mas sobre cultivar um relacionamento vivo com o Pai. Às vezes, você terá muito a dizer. Outras vezes, apenas chorará ou ficará em silêncio, sentindo a presença de Deus como um abraço invisível. E está tudo bem. O céu entende todas as línguas, as palavras, os suspiros, as lágrimas. Como Salmo 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Deus recolhe cada lágrima, cada clamor silencioso, e os transforma em sementes de vitória. Ele não rejeita um filho quebrado. Ele acolhe, consola e direciona. A prática da súplica matinal é um convite diário para viver com propósito. Não é sobre evitar problemas, mas sobre enfrentá-los com a certeza de que Deus está contigo. É sobre começar o dia dizendo: Senhor, guia meus passos, porque eu não confio apenas na minha visão. Provérbios 16:9 nos lembra: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Quando você suplica, você se conecta à sabedoria eterna de Deus, que vê além do que seus olhos enxergam. Você ganha discernimento para saber onde pisar, com quem andar e quando esperar. A súplica te ensina a depender de Deus, não porque Ele exige, mas porque Ele deseja caminhar ao seu lado, passo a passo. Como tornar a súplica matinal uma prática diária? Comece pequeno, mas com intenção. Acorde alguns minutos mais cedo, desligue o celular, coloque uma música suave, leia um salmo, como o Salmo 23 ou o Salmo 91, e fale com Deus. Não precisa de palavras perfeitas, apenas abra sua alma, diga: Senhor, mostra-me o que não vejo, guia-me onde não sei andar. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade, um diagnóstico médico, um conflito familiar,
uma decisão crucial. Ou talvez o dia pareça calmo, mas você sabe que desafios podem surgir. Suplique, porque Deus quer ser sua luz antes que a escuridão chegue, sua direção antes que as opções te confundam. Como Isaías 55:11 assegura, a palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. Cada súplica é uma semente plantada para um dia de proteção, clareza e propósito. Senhor, neste momento, coloco-me diante de Ti, em nome de Jesus, com a alma aberta e rendida. Ensina-nos a priorizar Tua presença acima de tudo, antes do celular, das tarefas, das pressões. Que esta mensagem de 30 minutos toque vidas profundamente, como bálsamo na mente, espada no espírito e escudo na alma. Derrama tranquilidade, coragem e discernimento sobre cada pessoa que ouve. Frustra as ciladas do inimigo, corta laços ocultos e guia cada passo deste dia. Consagramos cada hora, cada tarefa, cada decisão a Ti. Que nada nos tire de Tua presença, pois é nela que encontramos sentido. Em nome de Jesus, amém. Se esta palavra mexeu com você, escreva amém nos comentários, deixe seu pedido de súplica e compartilhe com alguém que precisa de esperança. Inscreva-se, ative o sininho e pegue o guia prático da Bíblia na bio. Que Deus te abençoe com clareza, força e uma paz que transforma.